Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 4, diz assim: Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Amados irmãos e irmãs, hoje a nossa mensagem ela é dedicada a um grande servo de Deus que foi chamado já para a glória na data de ontem. É o nosso irmão seu Abel. Seu Abel foi membro da nossa igreja, mas agora ele já está na glória. E ele foi um exemplo de vida para cada um de nós. Estivemos no seu velório. Hoje, por causa desta pandemia, os velórios são limitados e as famílias, além de sofrerem com a morte dos seus familiares, também estão sujeitos a esse velório limitado. De certa maneira, essa pandemia tem trazido vários distúrbios, entre eles esse. Por isso, nós vamos, nesse momento, gravar um vídeo em homenagem a esse servo do Senhor. E o seu Abel foi realmente um exemplo de cristão, um exemplo de pai, um exemplo de avô e até bisavô, um exemplo de amigo. A lembrança que nós temos do seu Abel é justamente essa. Ele sempre ia ao velório e muitas vezes, quando nós tínhamos que comparecer àquele local para velar alguns irmãos e amigos, muitas vezes nós ficávamos ali solitários e conversávamos com o seu Abel. O seu Abel sempre foi uma pessoa sorridente. Mesmo nesse momento de enfermidade, ele não perdeu seu humor, não perdeu a sua alegria, nunca difamou ninguém, nunca fez mal a ninguém, pelo que nós sabemos, mas sempre procurou fazer o bem. E isso é que importa na vida de cada um de nós, não é verdade? Esse texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler nos fala de outro Abel, que também foi um exemplo. E isso é que é importante na nossa vida. O importante na nossa vida é deixarmos alguma coisa importante. Alguém já disse que o importante da vida não é o que ele leva, e sim o que ele deixa. E o seu Abel deixou muitas coisas boas, assim como esse Abel, que foi o primeiro Abel. Abel em hebraico significa Deus é Pai. E Abel, filho dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, ele foi um servo de Deus, que ofereceu a Deus o melhor que ele tinha. Foi morto pelo seu irmão Caim, mas o seu exemplo é um exemplo para cada um de nós também. O que nós observamos na vida de Abel? Falamos do nosso irmão seu Abel, mas agora vamos falar desse Abel, da palavra de Deus. O exemplo que ele deixa para nós foi um exemplo de fé. Diz aqui, pela fé, Abel ofereceu a Deus o sacrifício. Abel foi um homem de fé. Afinal de contas, como diz o próprio autor de Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é fé? O autor de Hebreus vai dizer muito bem nesse texto, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Porque muitas vezes as pessoas têm dito, como é que eu posso acreditar num Deus que eu não vejo?
Você acredita no vírus? Você não vê o vírus, mas você sabe que ele existe e está fazendo muito mal. Mas Deus também não é visível. Ninguém jamais viu a Deus, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas ele existe. E se o vírus é invisível e faz muito mal, Deus existe e faz muito bem, faz a diferença, faz tudo na nossa vida. E Abel acreditava nesse Deus, porque se a nossa vida com Deus já está difícil, imagina sem Deus. Com fé já está difícil, imagina sem fé. E a fé é isso, o justo viverá pela fé. E nós, mesmo no meio da adversidade, mesmo no meio do luto, mesmo no meio da enfermidade, devemos acreditar em Deus. Como diz o profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça, nem a vide dê o seu fruto, o produto da oliveira minta, não há mais gado nos currais, nem mantimento nos celeiros, ainda assim me exultarei no Deus da minha salvação. Devemos viver pela fé em toda ou qualquer circunstância. E Abel foi um exemplo de fé. Pela fé, ele ofereceu a Deus o melhor que ele tinha. E isto é também uma vida exemplar. Abel foi um exemplo para cada um de nós. Por quê? Porque ele viveu pela fé. Mas também ele ofereceu a Deus o melhor que ele tinha. E isso é fundamental na nossa vida. Por que Abel foi um exemplo? Porque ele ofereceu o melhor para Deus. Diz a palavra de Deus que ele era pastor de ovelhas e ao oferecer a Deus um sacrifício, ele pegou a primícia, ou seja, a principal, a mais amada, a mais querida, a melhor ovelha que ele tinha, e ofereceu a Deus. Por isso o seu sacrifício foi excelente, porque ele ofereceu o melhor para Deus. Se você quer ser um exemplo, meu amado irmão, minha amada irmã, então você tem que oferecer a Deus o melhor. Deus merece o melhor de nós. Deus merece tudo, porque Deus é o melhor, Deus é tudo na nossa vida e Deus faz toda a diferença. Nós não podemos dar o pior, dar o resto para aquele que sempre nos dá o melhor. Algum dia Deus deu a você uma bênção pela metade, algum dia Deus deu a você uma bênção que foi insignificante. Todas as bênçãos de Deus são grandes, tudo que Deus nos dá é bom. Por isso você tem que dar o melhor para Deus. O melhor do quê? O melhor da sua vida. Sirva ao Senhor com alegria, dê o melhor para Deus. Como exemplo daquela viúva que deu tudo que tinha a Deus, ela deu o melhor que ela tinha, deu tudo que tinha. Por isso a sua oferta foi excelente. Então, ofereça a Deus o melhor. Porque muitas vezes nós queremos só receber de Deus, não é verdade? Queremos que Deus nos livre da praga, queremos que Deus nos dê um bom emprego, nos dê muita saúde, muitas bênçãos e outras coisas mais. Mas, será que você tem dado ao Senhor aquilo que Ele merece? Por quê? Porque Deus, Ele é o nosso Deus em toda ou qualquer situação. E nós não podemos apenas receber de Deus, nós temos que também entregar a nossa vida a Deus, dar o melhor para Deus como Abel. Isso é ter uma vida exemplar. E depois nós vamos observar ainda que o autor de Hebreus vai dizer que ele obteve testemunho de ser justo. Porque Abel foi um servo exemplar. Abel foi um servo exemplar. Por quê? Porque ele deu testemunho de ser justo. E isso é que é importante na nossa vida. O apóstolo Paulo vai falar assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Quanto a mim está reservada a coroa da vida, não só a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Sabemos que nesse mundo, meu amado irmão, minha amada irmã, nossa vida ela é breve. O próprio apóstolo Tiago vai falar que a vida é um vapor.
O salmista vai dizer que a vida é como uma flor da erva, que viceja, murcha e morre. Assim também é a nossa vida, ela é passageira. Mas qual é o legado que nós vamos deixar durante a nossa passagem por esse mundo? O que você tem a oferecer a Deus? Abel ofereceu o melhor que ele tinha para Deus, e por isso ele deu testemunho de ser justo. E a Bíblia fala que quem viverá pela fé? O justo. E a Bíblia fala que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, estará plantado na casa do Senhor e florescerá nos atos do nosso Deus, para anunciar que o Senhor é reto e bem-aventurado aqueles que nele refugiam. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. E Abel foi assim, foi a luz da aurora, ele deu testemunho. Ele deu testemunho de ter agradado a Deus. Assim foi a vida também do nosso irmão querido, o seu Abel, que tivemos o privilégio de conhecer. Ele foi uma pessoa brilhante, uma pessoa que foi luz do mundo. E é isso que você tem que fazer durante esse mundo. Procure ser correto. Procure ser bom, procure amar as pessoas, procure perdoar as pessoas, procure ser luz nesse mundo. Dê testemunho. Mostre às pessoas o Deus que está em você. Mostre às pessoas o Deus que mudou a sua vida. Mostre às pessoas o Deus que pode mudar a vida delas. E foi assim com Abel. Essa é a história de Abel. Ele não foi como Caim, que foi tomado pela inveja, que o feriu e o matou. Mas ele foi justo, porque ofereceu o melhor a Deus e deu testemunho. E aí nós vamos observar que o autor de Hebreus, ainda falando de Abel, ele vai falar que por isso ele obteve a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Ele foi um servo aprovado por Deus. Aí nós lembramos lá no final da carta aos Romanos, quando o apóstolo Paulo fala de Apeles, um homem que foi aprovado por Deus. E isso é que é mais importante. O apóstolo Paulo falando a Timóteo também, procura-te apresentar aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, maneja bem a palavra da verdade e evita os falatórios profanos. Esse é o obreiro aprovado. Será que você tem sido aprovado por Deus? Deus não se agradou da oferta de Caim, por quê? Porque a oferta dele não foi uma oferta suficiente para a aprovação de Deus. Deus não se agradou dela, diz a palavra de Deus. Por quê? Porque ele não ofereceu o melhor para Deus, porque a sua vida não estava reta diante de Deus. Mas Abel sim obteve a aprovação de Deus. E é isso que importa na nossa vida. Será que as tuas atitudes, as tuas palavras e até mesmo os seus pensamentos têm obtido a aprovação de Deus? Seja um obreiro aprovado, seja uma pessoa que agrada a Deus. Às vezes nós nos preocupamos tanto em agradar o amigo, o parente, o irmão da igreja, o político, ou o presidente da república, ou esse ou aquele, mas se procura ter uma vida agradável ao Senhor. A Bíblia fala: sacrifícios agradáveis a Deus é um espírito compungido e um coração contrito. Esse o Senhor não rejeita. Procure ter uma vida que agrade a Deus. Isso é fundamental na sua vida, se você quer ser lembrado como uma pessoa boa, justa, durante a sua passagem por esse mundo. E ainda nós vamos observar, para nós concluirmos, que pela fé Abel obteve a aprovação de Deus e por isso, mesmo depois de morto, ainda fala. Olha que exemplo Abel deixou a cada um de nós. Ele viveu, sua vida foi breve, porque a sua vida foi interrompida pelo seu irmão, que invejoso o matou. Mas não importa. O mais importante na vida de Abel é que, mesmo depois de morto, ele ainda fala. O que Abel fala? Abel fala através das suas atitudes. Quanto tempo faz que Abel
viveu, passou por esse mundo. Milhares e milhares de anos. Muito tempo. Mas ainda hoje o seu exemplo ainda fala a cada um de nós. Nós estamos falando desse personagem que viveu há tanto tempo atrás e o seu exemplo não foi esquecido. Por quê? Porque ele viveu pela fé, porque ele deu exemplo para as pessoas, porque ele deu testemunho, porque ele agradou a Deus e, mais importante, ele ofereceu o melhor que ele tinha a Deus. Por isso foi o homem, mas o exemplo ficou e tem falado a cada um de nós. A mesma coisa foi o nosso servo, nosso irmão, nosso companheiro, servo de Deus, o seu Abel. Ele nos deixou na data de ontem, mas o seu exemplo ficará para sempre. Exemplo de cristão, exemplo de pai, exemplo de amigo, exemplo de uma pessoa que viveu pela fé, sempre de bom humor, mesmo em meio às circunstâncias adversas. Pouco tempo atrás, fomos visitá-lo, ele estava lá no seu leito de enfermidade, mas ele não perdeu o seu humor, ele não blasfemou, não reclamou das dores, mas nos pediu uma oração e nós oramos e ele partiu em paz. Esse é o exemplo que ele deixa a todos nós. E assim que devemos proceder. Como é que você quer ficar lembrado durante a sua passagem por esse mundo? Você quer ficar conhecido como Caim ficou conhecido, um homem de inveja, um homem de sentimentos impuros, um homem que era irado, assassino e outras coisas mais? Ou como Abel, um homem exemplar, um homem temente a Deus, um homem que andou nos caminhos do Senhor? Como você quer que os outros falem de você? Por isso, esse é o exemplo que Abel nos deixa. Não apenas o Abel da Bíblia, mas o nosso irmão, o seu Abel. Que você, meu amado irmão, minha amada irmã, possa refletir sobre essas singelas palavras. E que Deus te abençoe. E que você seja como o Abel. Um homem que viveu pela fé, um homem que ofereceu o melhor a Deus, um homem que agradou a Deus, deu testemunho e por isso o seu exemplo nunca será esquecido, mas ainda serve como referência, como farol para cada um de nós. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém.